Se você gerencia contratos no Excel e vive perdendo prazo de vencimento ou reajuste, o problema não é com você, é a estrutura da sua planilha. Nesse vídeo faremos juntos um controle de contratos profissional seguindo 4 passos: estrutura, filtro, análise e, por fim, o dashboard. E para você me acompanhar, eu vou deixar o arquivo inicial na descrição e também no comentário fixado. Passo número 1 do nosso vídeo vai ser a estrutura, que é aqui onde a maioria das pessoas erra. E essa aqui é a nossa base que a gente vai trabalhar. Cada linha aqui é um contrato diferente e nessas 9 colunas a gente tem o número, que é o ID, empresa, CNPJ do fornecedor, categoria, que classifica por tipo, valor, início, fim da vigência, que vão ser onde a gente vai gerar os alertas, aviso prévio, o prazo para avisar antes de renovar ou encerrar um contrato e o status, que a gente pode classificar por ativo, cancelado ou contrato renovado. Vamos começar primeiro formatando aqui o nosso cabeçalho, todo ele, passando ele para um azul mais corporativo e também passar a cor para fonte branca e negrito. Na sequência vamos fazer uma seleção total da tabela, dando Ctrl T no teclado, indo em inserir, depois em tabela, nós vamos confirmar que a nossa tabela tem cabeçalhos, depois a gente pode ir em design da tabela e passar ela para uma formatação com um design mais claro, e em seguida alterar o nome dessa tabela para T contratos. Agora a nossa tabela tem um nome. Em função da data final de cada um dos contratos, nós podemos criar uma nova coluna para calcular o prazo do vencimento de cada um deles. E aqui a gente vai utilizar a seguinte fórmula. Nós vamos colocar igual, vamos selecionar a data do final da vigência menos a função hoje, que traz a data de hoje. A gente pode fechar o parênteses e ele vai calcular aqui, ele vai trazer um erro para os valores que ficaram em negativo. E para corrigir, basta selecionar toda a coluna. Nós vamos em página inicial e a gente vai transformar a formatação para geral, que ele apresenta os valores negativos. Agora, uma forma da gente criar um alerta com relação aos prazos dos contratos é criar uma coluna auxiliar de notificação. Aqui a gente vai utilizar um C dentro do outro. Então, o primeiro C, nós vamos verificar se os dias aqui do prazo dos vencimentos é menor do que 0. Então, é um contrato que está em atraso. Aqui, a segunda, a gente vai criar mais um C e fazer um outro teste lógico. Nós vamos verificar se o prazo em dias é menor do que a coluna de aviso prévio. Essa notificação vai nos mostrar contratos que estão com status em alerta. Se não, é um contrato que está ok e a gente não precisa nos preocupar com relação ao prazo dele. Com um Enter, a gente tem um cálculo rápido aqui de todas as notificações de cada um dos contratos. E como a gente tem essa coluna auxiliar que nos notifica com os 3 estados, a gente pode aplicar uma formatação condicional para valores que sejam igual a, por exemplo, ok, vou colocar com um verdinho aqui. Então vai ter esse status verde, porque está ok. Mantendo a mesma seleção, a gente pode ir novamente em formatação condicional, também utilizando a regra do igual a, os estados que estão com o valor de alerta, vamos colocar com uma formatação amarela, ok, e ainda com a notificação selecionada, a gente volta em página em formatação condicional, igual a, agora o último, os contratos que estão com status de atrasado, a gente vai deixar com essa formatação vermelha para chamar bastante atenção na hora de controlar os contratos. Nós podemos inserir algumas linhas aqui na parte superior para encaixar os gráficos. Então eu vou clicar com o botão direito, inserir uma nova linha e com o comando F4, que repete comandos anteriores, eu vou inserir várias linhas aqui na parte de cima. Vou aproveitar aqui para ajustar melhor o tamanho e a largura das colunas para que tudo caiba dentro da nossa tela. E aqui também ficou apertado, eu vou aumentar a espessura do cabeçalho dessa forma. Agora a gente pode selecionar a primeira célula do contrato em exibir e congelar painéis. Dessa forma a parte superior fica fixa para a gente colocar o dashboard. E na segunda etapa nós vamos trabalhar nos filtros, que serão segmentadores de dados que vão facilitar na tomada de decisão. Para a gente inserir um segmentador de dados, a gente seleciona primeiro a tabela, depois a gente vai em Design da tabela, Segmentação de dados e selecionar os campos, categoria e notificação. Com OK, os segmentadores vão aparecer na nossa tela e basta a gente posicioná-los aqui um do lado do outro. Para formatar o segmentador de dados, a gente primeiro coloca a quantidade de colunas necessárias, depois a gente vai diminuir e expandir o tamanho do segmentador de maneira que ele fique acomodado bem na parte superior do nosso controle.
O mesmo a gente vai fazer para o outro segmentador, aumentar o número de colunas e expandir de maneira a acomodá-lo na posição que ele precisa ficar. A gente pode também trocar o estilo do segmentador, indo em segmentação, estilos de segmentação e colocar essa segmentação personalizada. O mesmo a gente vai fazer para o outro segmentador, colocar essa segmentação em azul e fica fácil para a gente manipular os nossos dados da base. E para você sair do zero e se tornar um especialista em Excel, o meu curso de dashboards e controles profissionais, automação com Power Query e toda a minha biblioteca de planilhas estão com 20% de desconto, link na descrição por tempo limitado. E a terceira etapa vai ser trabalhar nas análises, onde a gente vai extrair as métricas e também fazer algumas análises utilizando tabelas dinâmicas. A primeira métrica que a gente vai encontrar aqui vai ser o total de contratos ativos. Então a gente vai utilizar a função CONT+SES para contar essa quantidade. Aqui o primeiro argumento será a coluna status e, entre aspas, a gente vai colocar ativo, que é referente aos contratos que estão ativos. A gente fecha parênteses, enter, e a gente vai encontrar o valor de 45. Contratos em alerta. Agora a gente vai com a função cont.c, são duas condições. A primeira é para verificar se o contrato é ativo ou não. Então, selecionamos a coluna e a gente coloca ativo entre aspas. Ponto e vírgula para a segunda condição é para verificar se a notificação desse contrato é um contrato que está com status de alerta. Alerta também entre aspas, fechamos parênteses e enter. A terceira métrica, a gente também vai utilizar a função cont.ces. Primeiramente, a gente vai verificar se o contrato é ativo. Então, a gente coloca entre aspas ativo aqui para verificar essa condição. E a segunda condição, também utilizando a coluna notificação. Entre aspas, aqui a gente está interessado nos que estão com atraso. Então, atrasado, entre aspas, entre, a gente chega no resultado de 10. Nós podemos também calcular o total do valor financeiro sob gestão. Então, a gente precisa somar condicionalmente com a função soma-ces. O primeiro argumento é o valor total do contrato, a gente seleciona toda a coluna. E agora, condicionalmente, a gente verifica pela coluna de status aqueles contratos que estão com status de ativo, ativo entre aspas. Com o Enter, a gente calcula o valor de 6.300.000. Para facilitar, vamos colocar com formato de monetário. Para fazer análises mais complexas, a gente vai precisar colocar as tabelas dinâmicas aqui. Então, para a primeira análise, a gente vai clicar sobre a nossa tabela. Em seguida, a gente vai em inserir tabela dinâmica. Aqui a tabela dinâmica foi selecionada e eu vou colocar essa tabela dinâmica numa planilha existente, a planilha que a gente já está trabalhando. Aqui eu vou clicar na célula que eu quero posicionar. Com o clique, a tabela dinâmica é gerada. Agora a gente vai fazer a análise em função da categoria dos contratos. Então, eu vou jogar a categoria em linhas e o valor, que é o que eu quero analisar de fato, o valor total dos contratos, a gente seleciona e joga em valores. Só que a gente precisa verificar apenas os contratos que são ativos. Então eu vou jogar status em filtro e eu vou selecionar apenas os contratos que estão ativos. Com OK, a nossa análise está pronta. Para fazer a análise mensal dos contratos iniciados, a gente pode utilizar como base a tabela dinâmica anterior. Por isso eu vou selecioná-la, vou copiar com Ctrl+C e aqui do lado eu vou colocar com Ctrl+V, ela posicionada aqui do lado direito. Agora a gente pode fazer nossa análise a partir dessa. Basta desmarcar a categoria e colocar o dado que a gente quer analisar, que é início da vigência dos contratos. Aqui a gente pode melhorar essa análise tirando a informação da vigência da data e também dos trimestres da nossa data. Aqui a gente também pode expandir os valores e aí sim a gente tem essa visualização dos anos e dos meses de evolução dos nossos contratos. E na última etapa, que serão dos gráficos, a gente vai transformar as análises em elementos visuais para construir o dashboard. O primeiro gráfico que a gente vai montar vai ser um gráfico de barras 2D. Então a gente seleciona o gráfico, inserir, selecionamos barra 2D. A gente pode também remover os botões desse gráfico, eliminando, deixando ele mais limpo, e também deletar a legenda e o eixo aqui de baixo horizontal. Assim fica mais limpo o nosso gráfico. E para organizar, vamos clicar com o botão direito na tabela dinâmica e organizar do menor para o maior com essa classificação. Com o comando Ctrl+1, a gente pode ter acesso à barra lateral de formatações para remover o preenchimento e também a linha deste gráfico. A gente pode também selecionar a série de dados, as barras,
e melhorar também a largura e espaçamento entre essas barras, passando para 90% para elas ficarem mais próximas entre si. Também podemos colocar aqui os rótulos de dados para melhorar a visibilidade dos valores, facilitar a leitura. Aqui a gente pode agora já passar esse gráfico lá para a parte de cima. Assim a gente coloca ele numa posição que fique visível acima da nossa base de dados e a gente reposiciona a largura e o comprimento para melhorar a visibilidade do gráfico. Agora também a gente pode colocar um título para esse gráfico. Eu vou colocar aqui total de reais dos contratos por categoria. O próximo gráfico que a gente vai colocar vai ser um gráfico de colunas. Então a gente seleciona a tabela dinâmica, em inserir, nós colocamos um gráfico de colunas. O primeiro passo aqui é remover esses botões. Então a gente vai clicar aqui em botões de campos para deixar o formato do gráfico mais limpo. Na sequência a gente vai deletar a legenda e também a gente pode dar o comando Ctrl+1 para acessar a formatação do gráfico, removendo o preenchimento e também a linha. Agora, selecionando as colunas, a gente pode ir nas 3 barrinhas e passar a largura do espaçamento para 70%. Depois, a gente pode, praticamente com o gráfico pronto, posicionar esse gráfico lá na parte superior do nosso dashboard. Agora a gente acomoda o gráfico, né? A gente pode aproveitar e ajustar os dois gráficos para que eles fiquem proporcionalmente bem visíveis nessa parte de cima. E também a gente pode aproveitar e trocar o título do nosso novo gráfico para algo como evolução de contratos ativos. A gente pode aproveitar, melhorar a formatação, passando para negrito e também diminuindo um pouco o tamanho dessa letra. As métricas a gente vai colocar em gráficos tipo cartão. E é bem simples colocar, você vai inserir em ilustrações, a gente vai colocar um retângulo com os cantos arredondados. Só que aqui eu vou querer colocar um quadrado. Então com ele selecionado você vai em forma de formato e o tamanho você vai colocar um 2,5 por 2,5. Na sequência, nós podemos, ainda com ele selecionado, colocar o azul que a gente já vinha utilizando e eliminar o contorno dessa forma. Agora com Ctrl Shift segurando no seu teclado, você vai fazer 2 cópias do lado dessa primeira. E ainda uma cópia para o lado de baixo, só que essa vai ser retangular, porque o valor vai ficar bem grande aqui, que a gente vai colocar o total sob gestão. Assim a gente pode fazer um reposicionamento geral dos nossos gráficos, distribuindo melhor aqui nessa parte de cima. E na sequência a gente pode colocar uma caixa de texto, que serão as etiquetas de cada uma das nossas ilustrações. Essa primeira, como exemplo, a gente pode colocar ativos, que serão o total de contratos ativos. Com ela selecionada, eu vou colocar no meio, centralizar, e também em forma de formato, eu vou passar o contorno dessa forma para sem contorno e também sem preenchimento. Só vou colocar a cor da fonte em branco. Com Ctrl Shift eu faço mais cópias e mantenho todos esses textos dessas etiquetas alinhados entre si. Só esse de baixo aqui eu vou aumentar um pouco mais o tamanho, porque o tamanho do texto será maior. Com elas prontas, a gente pode alterar esses nomes para alerta, vencidos, e o de baixo aqui, que será o total do valor sob gestão. Os valores desses gráficos tipo cartão serão dinâmicos. Então, para isso, a gente vai colocar e inserir caixas de texto sobre esses cartões. Então, vamos colocar o primeiro. Com essa caixa de texto selecionada, você vai em forma de formato, em preenchimento, sem preenchimento, contorno da forma, você também vai tirar o contorno. Agora, importante, muita gente erra nesse ponto aqui. Com a caixa de texto selecionada, você vai clicar sobre a barra de fórmulas, colocar o valor igual aí no seu teclado, ela precisa aparecer na barra de fórmulas. Na sequência, você vai clicar sobre a célula que você quer que seja mostrado o valor no cartão. Nesse caso, será 45, a célula O3. Com a seleção, você vai dar um Enter no seu teclado e agora a caixa de texto aparece o valor exato calculado. Isso vai te permitir centralizar esse valor, colocar no meio e alterar a cor. E agora esse valor é completamente dinâmico. Se alterar o número de contratos ativos, também altera esse valor automaticamente. Então, segurando Ctrl Shift no seu teclado, você vai clicar, segurar e arrastar e fazer 2 cópias dessas caixas de texto.
Agora, você precisa fazer o mesmo processo, o mesmo procedimento para alterar o valor da fórmula das caixas de texto. Primeiro para o cálculo do total de contratos em alerta e depois para o total de contratos vencidos. Passo a passo é o mesmo. Agora, para o valor total sob gestão, a gente também vai segurar Ctrl Shift no teclado, fazer uma outra cópia da caixa de texto. Vamos aumentar porque o valor é maior. Também iremos trocar o valor da célula na barra de fórmulas e passar para esses 6.003.000 reais. Para nós passarmos a formatação para as demais caixas de texto, primeiro a gente vai selecionar a caixa de texto formatada, duplo clique no pincel formatador e aí a gente consegue repassar a mesma formatação para as demais caixas de texto. Só que a caixa de texto do valor sob gestão ficou maior, só que a gente agora pode diminuir um pouco o tamanho da fonte para fazer caber dentro da caixa de texto. Esse controle de gestão de contratos é extremamente útil, com certeza ele vai te ajudar, mas ele seria uma entrega feita por um analista júnior que utiliza o Excel. Se você quer elevar o seu nível de conhecimento para pleno ou um sênior, talvez a sua entrega deveria ser um pouco mais avançada. Então eu fiz também um vídeo de gestão de contratos que eu vou deixar como recomendação e a gente se encontra lá.